mas vai ser aqui, meia-noite. Fica a parte da sua pra segunda-feira. Não, hoje não. Eu vou aguentar. Eu também. Quer me deixar? A gente tem que seguir a sequência, pô. Eu foco em mostrar duas, eu não vou mostrar não. Mas deixa pra lá. Já dei o tempo pra dar Menos uma... tempo. Não é? A gente vai visurando aqui. É. Ajudando ali, para trás. Ó, pessoal, vamos lá. São 3 tópicos que eu vou apresentar aqui, mas não sei quanto tempo vai levar. Mas se você está encarando o assunto babado. Mas vamos lá. É o seguinte. Eu vou começar com esse daqui, que tem verdade, eu tenho que falar, porque um dos amigos você vai precisar também. Aqui. A gente fala unidades aí, vamos supor que existe aqui um desenho pertencente a esse cara aqui. É chamado de unidade se acontece o seguinte, ó, se existe um inverso desse cara, se existe um inverso, porque para todo Z pertencente a esse aqui, então Z vezes um Z tem que ser 1, onde esse Z é o inverso multiplicativo de Z. E Zelinha pertence a... E Zelinha também pertence a esse cara aqui. Beleza. Porque assim, Zelinha em C se encontra sempre, né? Zelinha em QI se encontra sempre. Pronto. Aí no caso, ó, eu tomo essa. Inicialmente eu digo que esse Z, então, o Z é uma unidade. Por que acontece isso? Nós chamamos Z de unidade. Se acontece isso, sim. Pronto. Então, ó, se U igual a Z vezes Z', se eu aplicar a função norma nos dois lados, a norma de 1 é 1. Como é uma norma multiplicativa, então eu posso separar. Já que eu disse que o Z é unidade, então nessa situação aqui, a norma de Z tem que ser 1. Então, vou colocar aqui uma coisa. Vou chamar Z de um A mais B, que aqui pertence a esse conjunto, onde A e B são números inteiros, qualquer. Então aqui, ó, a norma de Z, como já foi visto, é o Z vezes Z barra, de tal forma que é A mais BI vezes A menos BI. Isso daqui é igual a 1. Se somente se, quando eu fizer essa multiplicação, vai dar A ao quadrado mais B ao quadrado igual a 1. Todas as possibilidades possíveis para que isso aqui aconteça, ou A vai ser mais ou menos 1 e B sendo 0, ou A 0 e B igual a mais ou menos 1. Autorizando essas situações aqui, eu posso dizer que Z, esse Z pode ser quem? Se A for mais ou menos 1, então com B igual a 0, então temos isso aqui, o Z igual a mais ou menos 1. E se eu colocar agora o A igual a 0, aí vai ficar o outro Z igual a mais ou menos I. Então, ó, esses caras aqui, mais ou menos 1 e mais ou menos I, nessa situação, eles são os únicos caras em ZI que existe inverso, né? Então, ó, a norma desse cara aqui, ó,
mais ou menos 1 já é 1 e a norma desse aqui também vai dar 1. I ao quadrado, né? Ou menos I ao quadrado. A norma de menos I vai ser exatamente igual a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, né? E vai dar 1. Então, elemento, radical, pronto. bicho. Eu posso chamar um Z então. Seja um X. Depois desse daqui. O Gaussiano, interrogação. Certo? É um unidade. Eu chamo de unidade se a norma dele é igual. Tá. Então tem esses pontos. Agora, passando um pouco para outra parte, né? Porque essa parte de divisibilidade é justamente pegar dois inteiros gaussianos que quando dividir um pelo outro vai dar uma divisão exata. Por exemplo, alfa sobre beta deu um outro inteiro gaussiano que deu o resto zero. Então nessa outra situação aqui é um caso mais geral que aquela outra parte que eu estou dizendo, com o resto igual a zero. Então, em vez de eu dizer, sei lá, tentar provar esse critério quando o resto é zero, eu vou tentar provar, demonstrar. Chamada divisão com o resto, né? Se for com zero, não tem problema. Se for com zero já acabou, não tem nem o que fazer. Então eu vou logo pular lá para esse aqui. Esse daqui é o caso da parte. Agora, tem uma propriedade, por exemplo, a divisibilidade exata, que de repente vale ressaltar, vale mencionar. Ou seja, que se, como você está chamando, zeta1 divide, assim, né? Divide Z2, então, pela propriedade que foi mencionada pelo Breno, acho, da norma, Existe um caso, né? Isso aqui é você que ia fazendo, ou ia ser depois? Não foi ele que provou aí. Foi você que provou? Ah, ok, tá. Já que, o que eu vou falar aqui em relação àquele outro, é que se esse divide esse, então existe um outro inteiro gaussiano multiplicado com esse, que vai exatamente esse. Pois o resto é zero. Aí, como a norma multiplicativa, você provou. Pronto, então Acontece eu vou... Isso para divisão divisibilidade exata. Exato. E daqui Agora fica perto um pouco de simplificado. Eu vou para essa parte logo direto, então vai demorar tanto tempo. Então, ó, na divisão. Mas não. Vamos adotar aqui a mesma função que o outro rapaz adotou, uma função velha aqui, que leva a dizer esse conjunto. Agora, por sua vez, também Z. E satisfaz essa seguinte propriedade aqui. Essa que satisfaz isso aqui. Se eu pegar elementos aqui dentro do contradomínio, dois elementos qualquer, um alfa e um beta, pertencente a esse daqui, existem outros elementos aqui dentro, vou chamar de rho, de gama e de rho, esse aqui, tá ok. Vou colocar também esse beta sendo diferente de zero. Na hora que eu dividir alfa por beta, sendo beta diferente de zero, a gente vai encontrar o quê? Que alfa é igual a gama vezes beta mais o rho. Mas se esses elementos fossem os inteiros, fossem nos reais, por exemplo, a gente poderia dizer que, para acabar a divisão, esse cara daqui, o resto tem que ser menor que o divisor. Isso lá nos reais. Mas aqui eu estou trabalhando com inteiros de Gauss. Então, para que esse cara aqui, para acabar a divisão, eu tenho que saber qual o tamanho desse daqui e o tamanho desse daqui, ó, do divisor. Aplica o quê? A função norma. Tá, a norma daqui, a norma de Agora não é ele mesmo que é assim menor, mas o valor absoluto. Pronto. Dos inteiros. Essa situação aqui. É na modificação. Aqui nessa situação. Beleza. Forma absoluta, vamos. É norma, né? Essa aqui, ó, eu vou tentar. Eu estava falando da divisão em zero. A divisão em ZI, né? Nessa situação. Então, veja.
nós conhecemos, inicialmente, nós conhecemos o dividendo e o divisor, que é o alfa e o beta, só que a gente não falou nada com respeito à solução final do quociente e do resto. Eu não sei nada sobre o gama, o valor final, né, nessa situação do gama e nem do lucro. Eu vou tentar procurar esses caras. Beleza. Então, ó, se eu partir dessa hipótese aqui, já que eu estou querendo saber um Rho e um gama, primeiramente eu vou passar essa parte para lá. E já que, por essa hipótese aqui também, se eu aplicar nos dois lados da igualdade aqui, a norma, não mudou nada, porque eu estou vendo o tamanho desse cara que eu estou querendo procurar. Igual a isso. A norma desse outro aqui. Já que também posso falar para você que eu posso dividir por beta desses dois lados, já que beta não é um cara igual a zero, é um inteiro gaussiano qualquer que não é zero, então eu posso dividir aqui dentro por beta, né? Eu posso pegar esse aqui. Já que beta não é nulo. Então, a norma é multiplicativa. Então, eu já posso separar novamente isso aqui. Norma de beta diz a norma de alfa beta menos gama. E olha, isso é tudo igual à norma de Rho, né? Só que a norma de Rho aqui é menor do que a norma de beta, tá vendo? Então, essa hipótese aqui no final tem que ser menor que norma de beta. E observe uma coisa aqui, já que a norma de beta, já que beta não é nulo, não é zero, então a norma vai ser alguma coisa também não nula. Então eu posso cortar isso daqui, ó, essas duas coisas, então isso daqui vai ser igual a norma. Então a norma E alfa sobre beta menos gama. Pronto, aí veja só. Nessa situação agora, eu conheço o alfa e beta, só não conheço esse cara, tá vendo? Um gama. Isso aqui é, a norma a gente sabe que é a distância de algum certo ponto até esse outro cara. Se fosse nos reais, eu poderia supor que alfa e beta e gama sendo inteiros, eu posso dizer que a distância entre uma fração aqui até o inteiro mais próximo terá que ser menor que 1. Sempre essa. Beleza. Então, para que isso aconteça, a gente tem que descobrir esse cara aqui. Então, você está resumindo, você está procurando um gama Que tal isso- que isso acontece. Isso acontece. Se isso acontecer, a norma de Rho vai ser menor da norma de beta. Certo. Onde Rho está automaticamente definido como alfa menos gama beta. Pronto. Agora, veja, deixa eu só colocar aqui uma observaçãozinha. Se eu pegar na nossa reta real aqui, ó, inteiros, por exemplo, 1, 2, 3, 4, certo? Se eu pegar a distância entre 1 e 2 é uma unidade, de 2 para 3 também uma, de 3 para 4 também uma unidade. Se eu pegar exatamente o meio aqui, né? Então essa distância é meio e meio, meio e meio, e assim sucessivamente. Então olha, eu vou pegar uma fração aqui, um número racional aqui dentro, um A sobre B, por exemplo, e se eu comparar, já que ele está entre 1 e 2, o inteiro mais próximo a esse número aqui é o 1. E se eu pegasse uma outra fração aqui, C sobre D, o inteiro mais próximo entre 3 e 4 é 4. E essa distância daqui, ó, essa distânciazinha aqui, ela é sempre menor do que 1. Mas ainda podemos assumir mais uma coisa importante. Precisa mais do que isso. Olha aqui, metade. você pega essa metade aqui. É menor que metade. Então, a distância dessa fração aqui até o inteiro mais próximo, ele é sempre menor do que a metade da distância entre os dois primeiros inteiros, né? Entre eles. Então é o seguinte, o que está acontecendo aqui?
eu posso chamar esse inteiro aqui de um número R qualquer, um R inteiro e outro um S. A mesma coisa acontece aqui. Essa distância também é menor do que meio, a metade, tá vendo? Mas esse cara poderia sim estar exatamente no meio. De todo jeito, poderia ser menor ou igual. Então, eu posso sim afirmar o seguinte: chamar essa fração aqui e essa outra fração, por exemplo, de um x qualquer e um y. Tá? Então, veja. Quem são A sobre B? São números inteiros. Eu estou tratando aqui de números inteiros. Não, A sobre B e C sobre D são números racionais. Racionais. O que eles são com respeito a alfa sobre beta? Porque alfa sobre beta, você tem que provar que ele pode ser escrito como um racional mais I vezes outro racional. Sim. Tem um truque para fazer isso. Porque, veja, se eu pego um alfa e um beta sendo inteiros de Gauss, na hora que eu faço a divisão, eu vou ter que aplicar o conjugado do beta. Quando aplicando o conjugado do beta, eu vou chegar em alguma coisa, tipo um número racional mais um outro número racional multiplicado pelo I. Então o alfa beta vai ser da forma um racional mais outro racional vezes o I. Essa coisa aqui. Então, ó.